E ela fala das estradas, né? São estradas que são usadas até hoje. E essa rota é ruim em um certo ponto aqui, né? O que vai para Meguido. O vale se torna tão estreito que você não pode atacar com todo o seu exército lado a lado. Um cavalo tem que andar atrás do outro, né? Ou seja, o caminho aperta, né? Fica bem apertado. E aí tem que andar tipo em fila indiana. E você chegará em um ponto do primeiro cavalo estará saindo do vale. E o último ainda não começou a andar. Então ela fala que é um caminho muito apertado. Que o primeiro cavalo, quando estiver saindo do vale de Meguido, o outro ainda está chegando. Lembrando que ela está fazendo uma leitura aqui da rota do sul para o norte de Meguido, né? Como nós falamos aqui na nossa conversa, o anticristo ele vem do norte para o sul, tá? É outra rota, mas aqui é uma questão histórica que ela está explicando a importância desse local. Vamos seguir. Então ele diz, essa é uma má opção, né? Existem melhores estradas, a rota do sul e a rota do norte, né? E o Fátima responde o quê? O rei do Meguido pensa que eu vou pegar uma dessas rotas. Então o rei do Egito ia atacar o rei de Meguido e ele imaginou que o rei de Meguido ia imaginar que jamais eles iriam atacar por aqui, por ser uma estrada estreita. Iria atacar ou pelo norte ou pelo sul. Então ele disse, eu vou pelo meio, vou pegar ele de surpresa, mesmo sendo a estrada pior. Portanto, apesar de seus bons conselhos, vou seguir o caminho do meio. E é uma explicação maravilhosa, uma descrição de como ele caminha pelo vale e é forçado por trás da força da linha, que é muito longa, e ele estava certo. Foi escrito que ele passou pela estrada e o exército de Meguido estava esperando aqui e aqui. Então o exército de Meguido estava nessa ponta do sul, nessa ponta do norte, mas o rei veio pelo meio. E Tátimos pegou de surpresa, né? O rei de Meguido. E aconteceu que o povo de Meguido, ao invés de lutar, né? Porque eles foram para o norte, para o sul, deixaram a cidade desprotegida. O povo largou suas armas e fugiram para a cidade. E o povo da cidade fechou os portões. E já tiveram um problema. Se abririam os portões para deixar o povo passar, o exército egípcio também poderia passar. Então as pessoas fecharam a cidade, mas eles deixaram as roupas para içá-los. Então fizeram cordões aí para que as pessoas subissem, né, pelas muralhas para poder fugir dos exércitos do Egito. Tá vendo, pessoal? Estou falando que isso é um conhecimento que poucas pessoas têm, obviamente que ainda é a introdução do vídeo dela, né? É um vídeo de 1h30, estamos aí 19 minutos do vídeo. Vamos seguir. O caos era muito grande. Teoricamente, o exército do Egito deveria ter vencido naquele mesmo dia. Mas seu povo estava ocupado recolhendo, né, o sangue. Eles estavam ocupados juntando tudo o que o exército de Meguido deixou, todos os equipamentos. Então, o exército, uma parte do exército que estava no centro, ficou com medo, fugiu e deixou muito equipamento ali para eles. Portanto, o povo de Meguido conseguiu fechar a cidade. Em lugar de fortificar, levou meses até o cerco, que a cidade finalmente estava cercada. E como está escrito no templo de Calmac, opa, mudou aqui a tela. Espera ainda. São tesouros da cidade, umas
83 mãos que foram cortadas de pessoas para mostrar quantas pessoas eles, né, tiraram a vida. Note, o período canonita temos 2 carruagens, né? Então ela está mostrando aí o exército de Megiddo. Deixa eu ver aqui que está mudando aqui sozinho essa... Deixa eu não sei o que está acontecendo aqui. Ele está mudando sozinho aqui a tela. Deixa eu ver o que é isso. Espera ainda. Pode ser alguma coisa aqui que está triscando aqui na tela. Vamos lá. Deixa eu limpar aqui. Vamos continuar o texto. Espera ainda. The chariot. So Megiddo becomes the enemy of Egypt. Megiddo is taken, and Megiddo becomes part of the Egyptian empire. Tem um problemazinho aqui, mas vou corrigir aqui rapidinho para a gente continuar nesse texto aqui. Então ela está falando aí o que tem, né, no exército, né, de Megiddo, que deixou para trás, né, foi que eles conseguiram colher o exército do Egito, né? Deixa eu colocar aqui na tela que estava tendo essa mudança aqui sozinho. Vamos ver agora se não vai acontecer mais isso. Vamos lá, deixa eu ver aqui, captura, pronto. Acho que é isso aqui. Vamos lá, vamos seguir aqui. Taken, and Megiddo becomes part of the Egyptian empire, and it continues so. Então Megiddo, né, é dominado e se torna parte do Império Egípcio por pelo menos 2 séculos, né, 200 anos. E aí ela vai para outro local. O próximo portão que vemos o próximo que vemos é um grande buraco no chão. Isso é um dos lugares que temos que liberar a nossa imaginação. Aqui era um palácio cananita. E esse era um palácio muito rico. O que você vê hoje são pó de pedras. Você tem que imaginar móveis, cortinas, portas e tudo isso, e decorações e tudo que você pode imaginar quanto a riqueza poderia ser há 3.000 anos atrás. Isso pode nos ajudar a entender, né, o reino. Cerca de 150 anos após a consideração, o rei de Megiddo é chamado. Agora ele é um vassalo do rei. Ele tem um pouco de autonomia. Então o Egito ele domina, mas o rei ele continua no poder como um vassalo, né? Mas basicamente ele tem que pagar impostos para o Egito, como todas as outras cidades, como Jerusalém, como Gaza, como muitas outras cidades agora durante o seu tempo. E outros reis estão se correspondendo com o faraó naquela época. No Egito, um faraó diferente. Esse faraó mantinha um arquivo. É um lugar chamado El Mama. Mais de 350 documentos foram encontrados, entre outros vários do local lá, né, do vale. E ele está constantemente reclamando que está pedindo ajuda. Está dizendo que os outros reis estão assediando seus fazendeiros, dizendo que ele está pagando impostos suficientes e o exército egípcio não está defendendo o suficiente. Então o povo estava, né, comentando que os reis vassalos do Egito não estavam cobrando impostos a mais, né, e eles foram reclamar diretamente ao faraó do Egito, né? Fala, né, que o rei estava reclamando. Os reis não, né? O povo estava reclamando ao rei, né?
e diferentes cartas também de Jerusalém, também o rei, né, de Camarões, não sei se não é Camarões, é outra pronúncia, mas enfim, é a tradução aqui, né? Todos esses reinos aqui, Gaza, né, todas essas cidades aqui que foram dominadas pelo Egito, o povo estava falando para o faraó que os reis locais não estavam, né, sendo corretos. Normalmente mostra o mapa do início da apresentação. Hoje Meguido é aqui. Já temos um grande trecho de montanhas no centro da área do judaísmo de Israel. Para o final, ele se divide em direção a Come. Agora um exército quer ir para o vale. Então a opção é este vale. Este vale vai do lado de Meguido, como vimos antes. É a terceira opção. Seu exército não gosta de subir e descer montanhas. Então esta é a carta do governante de Meguido. Diga ao rei meu senhor, para o meu filho, eu preciso me mover. Todos vocês vão continuar lendo a mensagem leal do servo do rei. Eu caio aos pés do rei meu senhor e meu filho 7 vezes. 7 vezes agora está totalmente mostrando sua submissão. Ele está totalmente mostrando, tudo bem, eu sou o rei em meu próprio território. Mas eu sei quem é o verdadeiro rei, né? O rei de Meguido mandando uma carta aí para o faraó, né? Era esse escrito aqui, viu, pastor Jeremias? Não sei como é que dá para entender alguma coisa nesses buracos aqui, mas aqui é o escrito. Realmente. Por isso tem que ser bem arqueológico, né? Aqui é só para quem realmente estuda isso aqui de forma bem específica, né? Porque realmente não dá para saber o que está escrito aqui. Para mim, eu ia pensar que era uma pedra, tipo uma peneira. Mas vamos seguir. Então ele respondeu ao faraó: não encontramos o arquivo de Meguido para ver se as reclamações foram encontradas apenas, mas era o cheiro de exército. Então houve todo esse problema, o rei falando que era submisso ao faraó e o povo reclamando ao faraó dos reis locais. Então aqui o palácio onde ela mostrou de Meguido, né? O palácio lá daquela época aqui, algumas estátuas que haviam lá nesse local, né? Algumas coisas aí de marfim, né? Centenas de milhares de anos atrás. Elefantes de marfim, rinocerontes, né? Que viviam em Israel, mas não nesses tempos, até a África para trazer as centenas de peças. Algumas delas ficaram por conta própria, como essa caixa de joias. Alguns são pratos, né? Como esse aí. Essa é uma forma de colocarmos os móveis em uma cadeira, né? Teria um lugar onde você poderia colocar esse pequeno tijolo, né? E ele fala, no meio de 2 impérios, nós temos as influências culturais. Exemplo, isso é totalmente egípcio. É a deusa, deixa eu ver aqui o que ela fala. Se você conhece um pouco da mitologia egípcia, você pode ver pela pose, pela maneira como ela está para o lado, né? É uma influência babilônica. Então aqui nós temos um egípcio, um babilônico, né? Na esfinge aí, essa meia pessoa com umas asas, o corpo de leão, é totalmente mesopotâmico. Então 2 influências, né, nesse local. Para entender o quão chique é esse palácio, mais de um século se passa e o governo egípcio chega ao fim. E o último rei egípcio que controlava Israel, Ramsés VI. Ele se gaba de ter erguido monumentos em seu nome por toda a parte de Israel. Não encontramos muitos,
mas encontrei aqui em Meguido. Esta é a última migalha da soberania egípcia, né, da antiga soberania egípcia sobre a terra que conhecemos. E antes terminamos a idade do bronze e entramos na idade do ferro. E as tribos no reino de Israel, então partimos subindo para o caminho inferior. E tanto aqui, né, uma maquete do que era, né, Meguido nas épocas aí mileniais, né? Meguido, como você entrou aqui nessa live, você ouviu falar como Armagedon, né? Ela fala, né, do portão aí. E aí o palácio, né, que estava aí. Na idade do ferro, né, nós temos que continuar. Então imagine subindo aqui a escada, alcançando esse portão. Aqui agora apenas mais um segundo antes de chegarmos ao portão real. Observe que na verdade é um portão duplo. Se lembre, né, do que há de semelhante o portão externo. Há uma praça e um portão interno. O portão externo não existe mais. A arqueologia desmontou, né? Então temos que imaginar para ver o que sobrou do portão interno. Novamente note que esses são portões retos, que os cavalos e carruagens possam entrar. Nesse caso, o portão interno era um portão da sexta câmara, porque é em duas cores diferentes. E a delegação de Chicago, né, os arqueólogos de Chicago também desmoronaram, né? Desmoronaram não, né? Desmontaram todo esse portão também, tá? And left us for many years only with this side. So we would come with tourists and we'll tell them what you see on this side. Put a mirror in the middle and double. Vamos contar a eles, coloque-se no espelho, né? Duplique, imagine. Felizmente hoje eles o refizeram. Então tá aí, aqui eram os portões, como você viu aí na imagem anterior, né? E agora tá, eles refizeram os portões. Propositalmente é uma cor diferente, uma textura diferente. Não estamos tentando mentir. Existem regras muito restritas sobre isso. Não podemos permitir que alguém presuma que isso é autêntico. É um antigo cerco, então deve ficar bem claro. Então, de fato, eles refizeram, as pedras são antigas, mas a montagem do portão não é original, né? Esse é o lado que foi encontrado e esse lado foi reconstruído. Então, você pode até ver como é diferente. O lado encontrado, né, bem mais rústico, as cores mais escuras, mais um acabamento mal feito. E o lado reconstruído, à direita você vê que já é todo bem acabadinho, bonitinho, retinho, né, bem cortadinho. E aqui você vê a câmera do meio, que está bloqueada. Vamos novamente ver essa viga, né? E a qualidade do edifício, que é um pouco melhor. Quem construiu esse portão, em uma década de 1960, a pessoa que escavou foi o arqueólogo número 1 em Israel. Como chefe de equipe, ele era o escavador Masada. Ele tem uma longa lista de realizações e fez maravilhas com a arqueologia, que realmente queria para encontrar a Bíblia, e todo mundo faz. Então ele se agarrou a ela e agora ele se lembrou de quando estava escavando esse portão aqui e viu as 3 câmeras, e ele se lembrou de um portão muito semelhante que foi escavado pela autoridade do mandato britânico em Gaza. Então tá aí, ela está mostrando que tem um portão em Gaza também, que é bem semelhante a um portão, né, que tinha aí em Meguido. Tenho certeza que se eu escavar
Hatzon, eu encontrarei um portão semelhante. E quando ele foi, escavou no hotel e não conseguiu ver nada na superfície, ele marcou para os seus alunos de arqueologia uma área e disse para olhá-la. Vai ser um canto aqui, vai ter uma passagem aqui, vai ter uma câmera aqui. E ele marcou com as cordas no chão. E agora você cava de acordo com o que eu digo. E eis que foi isso, porque não apenas o mesmo estilo, mas as mesmas medidas. Então, esse arqueólogo, né, ele já conhecia os portões de Meguido. Também achou os portões em Gaza e na cidade de Hazor. Ele também foi lá escavar, e antes dele escavar, ele já disse, olha, pode escavar por aqui, desse jeito que você vai achar o mesmo portão, porque ele já sabia que encontraria, né, o mesmo tipo de construção. Então ele entendeu a frase bíblica sobre o rei Salomão, que construiu os muros de Jerusalém, Hazon, Meguido e Gaza. Então tá aí, Salomão construiu esses 4 portões, Jerusalém, Gaza, Hazon e Meguido. A arqueologia bíblica aqui a arqueologia e a Bíblia aqui estão perfeitamente juntas. Isto é, o portão de Salomão, né, os portões, todos concordam que foi construído por Salomão. Nem todos concordam, então, daquelas vigas de madeira, né? Então alguns dizem que seria só uma enfeite, outros diziam que era para as questões de terremotos, porque é dito em um lugar diferente sobre Salomão construiu seus edifícios fortes e bonitos, 3 cursos de pedras revestidos e um curso de grãos de cedros aparados. Então está aqui. 1 Reis 6:36. Dá uma olhada aí, pastor Jeremias, nesse texto aí. 1 Reis 6:33 e 1 Reis 9:15. Decorou aí? 1 Reis 9:15 e 6:36. Então aqui há no subsolo 1, 2, 3 grãos de cedro. 1, 2, 3 grãos para os grãos de cedro. Agora, tudo junto. Não só os 3 portões que a Bíblia menciona, em uma frase, são idênticos um ao outro. O mesmo engenheiro os construiu. Mas também sabemos sobre a tecnologia. Então aí é mais uma questão arqueológica, né? Que ela vai mostrando aí que a Bíblia, de fato, é um livro verdadeiro, né? Eis que outra coisa foi encontrada perto dos portões de Meguido. Estes são capitéis chamados capitals. E também olhamos a descrição dos edifícios de Salomão e vemos como estão no topo dos pilares, né? Então esse era uma peça, né, de pedra que era colocada no topo dos pilares. Então, pessoal, é isso, tá? Vamos concluir essa live hoje. Pastor Jeremias, dá uma lida aí nos textos aí, só para a gente seguir aqui e concluir a nossa live. Se você quiser... Só repete para mim o segundo, eu marquei aqui o 1 Reis 9:15. O outro? Pronto, tem outra aqui, ó, 7:19. Amém. Então vamos no 7:19 primeiro. 7:19. Diz assim. E os capitéis... Será que é esse mesmo? É isso aí. Primeiro Reis? E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios no pórtico, de 4 côvados. Parece que não condiz, né? Não, mas 9, é isso 15, mesmo. É isso mesmo? 9:15. Salomão está falando das construções, esses capitéis eram essas formas aqui que era colocada, né? Nos pilares, entendi. Na ponta dos pilares, das colunas, colocava esses aqui para embelezar, né, e tal. Sim. Deixa eu tá aqui, ó, mais um aqui embaixo para você poder ver. Tá vendo aqui?
Então, isso aqui era o chamado de capitéis, né? O capitais, se a gente for fazer uma tradução também, que seria, né? Por isso que está em cima, né? É o principal das colunas. Lê novamente aí pra gente. O 7:19. 7:19. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios no pórtico, de 4 côvados. Pronto. Outro texto aqui é o 9:15. 9:15 diz assim: E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor, e a sua casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também a Azor, e a Megido, e a Gezer. Então tá aí, né? Ele... lê só a parte final aqui, né? Ele... para edificar a casa do Senhor, e a sua casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também a Azor, e a Megido, e a Gezer. Então ele está falando que ele cobrou aí impostos, né? Isso. Para construir o palácio, o templo, né? Os terraços, os portões de Jerusalém, de Hazor, de Megido e de Gaza. Isso, né? São exatamente esses portões aqui, como vocês podem ver, né? Amém. Outro texto é 1 Reis 6:36, pra gente. Ok. Reis 36. Diz assim: Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e deu uma ordem de vigas de cedro, ou cedro. Então ele fala, né? 3 pedras, como você está vendo aqui na imagem, e uma de cedro, né? Uma de madeira. Então era dessa forma que era construído. 3 de pedra e uma de madeira.